flexão, não no sentido como nós estamos fazendo os cálculos de tensão de flexão, cortes, mas sim a medida da flexão. Então, antes da gente passar em relação a isso, nós vamos considerar o seguinte: existe dois tipos de ensaio, flexão de 3 pontos, como vocês estão vendo, de 4 pontos, que são para materiais, por exemplo, alguns tipos de concreto e compostos. Então, se fizermos um ensaio, o padrão, existem as normas aí, a STM, a BNT, que ela segue. São 2 reações de apoio nas pontas e uma carga central. Eu tenho a face do meu corpo de teste, e aí eu posso tirar a tensão de flexão usando esses dados vindos das características dimensionais e da carga. Só que o módulo de flexão é a inclinação de um ensaio. Força por flash. O que é a flash? É a curvatura que esse corpo de prova irá fazer ao longo da carga, até que ocorra a ruptura. Então, se nós temos aí uma carga, vai gerar uma curvatura aqui. Isso é chamado uma flecha. Então, o módulo de flexão é dado pela seguinte relação. Eu pego duas cargas e pego 2 pontos de flecha. F2 é a força maiúscula, é a força, e F2 minúscula é a flexão para o ponto 2, e para o ponto 1, uma força e uma flexão. A diferença dos mesmos deverá ser igual aos parâmetros dimensionais aqui, onde a inclinação da reta seria esse valor e o E, a sua respectiva flecha. O que significa? Que em muitos casos existirão corpos de prova que a gente vai poder ter uma resposta adequada ao módulo de elasticidade por flexão. Por exemplo, alguns tipos de madeira, de viga, nas quais, de concreto, por exemplo, nas quais o módulo de flexão nos vai dar uma alternativa, porque é uma combinação de 2 campos, o campo de tração e o campo de compressão ao mesmo tempo, tá? E aí nós temos acessórios, isso aqui foi ao longo de anos de ter trabalhado na indústria de configurações de ensaios de materiais. Então, nós pegamos aí algumas são da internet mesmo, mas depois na descrição do vídeo que vai ficar para vocês, a gente coloca essas empresas. É importante porque isso ajuda na formação e também conhecer o que tem de interessante dentro do mercado. Então, nós temos aqui um ensaio de ponto de flexão para plástico, onde você tem aqui um corpo de prova, essas distâncias aqui conforme norma, em relação às dimensões do corpo de prova, e a carga aqui é aplicada nessa direção. Essa pontinha que vocês estão vendo aqui é um leitor de flexão, é um diferencial, onde ele vai medir a flexão, essa alavanca vai descer, essa irá subir, e aqui eu tenho uma eletrônica que vai jogar no computador essa medida. Para madeira é a mesma coisa, pode ver que eu tenho aqui um cutelo de madeira também, então são posicionados conforme as dimensões. E aqui eu tenho a medida da flexão. Nós temos para juntas soldadas, importante guardar que a indústria também avalia a característica das juntas, principalmente a região de junção, porque ela é extremamente frágil, e isso dá a qualidade da solda, ou seja, uma boa solda, eu vou ter uma boa resistência. Uma solda pobre, com cavitações, com zonas termicamente ativadas, ou com regiões mistas ou regiões híbridas, onde eu tenho junção de 2 materiais diferentes, que não possam ser compatíveis em termos de resistência mecânica, haverá uma fratura. Para a flexão também temos para vigas de madeira grandes, então isso aqui são projetos especiais. Percebam que aqui são 4 pontos, 2 de apoio e 2 de carga. E note a configuração do equipamento, onde a célula de carga aqui é aplicada. Em telhas, nós temos aí umas normas da BNT muito interessantes para flexão em telhas, onde eu vou ver a ruptura na região aqui da parte interna da telha. Para concreto de 4 pontos, onde aqui eu tenho os vergalhões, eu tenho 2 pontos de apoio. E essa aqui é a medida de flash, é um dos vários sensores de medida de flash. Essa pontinha aqui, ela vai sendo, na medida que vai apertando, ela vai forçando o levantamento dessa alavanca, e aqui é a medida da flexão. Então, esses tipos de ensaio são muito característicos para que eu tenha 2 campos, normalmente tração e compressão, e faça a distribuição de carga. Então, você pode partir desses, pode partir de produtos acabados,
Porém, é importante salientar o seguinte, que esses ensaios são muito específicos dentro das áreas de atuação. Você vai tirando suas dúvidas. Quando você faz soldagem, eu não sei se você chegou a ouvir, que flexão é muito importante em soldagem por dois motivos. Você vai juntar dois materiais que são diferentes no meio do cordão de solda. Se a sua solda for porosa, se ela não tiver o ajustado o gás, se tiver problemas de junção, ela vai se tornar frágil. Então, um dos ensaios é fazer um ensaio de flexão em juntas soldadas. Existem normas, existem procedimentos para você fazer o cordão de solda. Então, uma das aplicações em ensaio de flexão é a avaliação do cordão de solda. Uma coisa que é recorrente dentro da indústria é que, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou fazer um ensaio de dobramento e usa os acessórios de flexão. Isso não pode acontecer, porque dobramento é uma avaliação qualitativa. Muitas vezes, eu vou dobrar, eu posso dobrar, depois eu não sei a norma de cabeça, mas existe uma norma brasileira que diz o seguinte, olha, você vai fazer a dobra de juntas soldadas no ângulo de 90, vai dobrar em 90 graus e em 180 graus. E eu não vou avaliar a força que eu vou aplicar, eu vou avaliar a qualidade do cordão de solda, eu vou avaliar se tem estria, eu vou avaliar se ela vai romper. É uma avaliação qualitativa. A flexão é a avaliação quantitativa. Aí eu vou ver a carga, vou ver a curvatura, vou ver a tensão, vou ver o módulo, tá? Então, uma coisa que a gente sempre ouve dentro da indústria é o cara pegar os acessórios de flexão e usar para dobramento e achar que o valor é aquele. Não necessariamente. Existem equipamentos específicos. Essa adaptação é por causa de questões corriqueiras, é questão até mesmo do cara cair na hora que vai comprar um gato por lebre, mas tem que tomar um cuidado que quando a gente fala dobramento, eu estou fazendo uma coisa qualitativa, uma observação. Aí quantitativa, que é para fazer uma estrutura, fazer uma avaliação, é o que é confiável, tá? Então é importante saber se diferenciar, porque isso aí faz uma diferença enorme na formação, porque muitas vezes a pessoa pega o ensaio de dobramento, o valor que a máquina dá e vai reclamar com, mas esse valor aqui não. Você não pode olhar o valor de solda da máquina, você tem que olhar. Se a sua solda torceu, se a solda estriou é formar ranhuras, se ela trincou, porque isso aí é uma qualidade do trabalho do soldador. Tanto que existe os inspetores de solda qualificados, porque a qualidade da solda é que vai permitir a qualidade do produto final. Tá? Então, se eu não me engano, eu tenho um outro vídeo aqui. Esse aqui, eu consegui, tudo bem que eu peguei da internet, mas é lá da universidade. Antes da deformação, eu tenho isso. Quando eu aplico o ensaio de flexão, que é curvar nesse sentido aqui, onde eu tenho esses dois momentos, você vai perceber que as linhas horizontais vão se curvar. E as linhas verticais vão sofrer rotação, elas vão rodar. Então, o que era quadrado vai começar a aparecer, até peço desculpas pela comparação um pouco bem simplista, a um papel, um pão de forma. Ou seja, a parte de cima eu vou comprimir e a parte de baixo eu vou tracionar. E olha o que aconteceu. Eu tive uma diferença sensível à seção. E isso que a gente vai observar no ensaio. Então, se eu pegar esse trechinho aqui de cima onde eu estou fazendo um xizinho, pode ver que ele é mais largo aqui, ó, na região horizontal, que é curva. Mas na vertical, ela vai rodar, ela vai vir para cá. Então, um ensaio que dentro da engenharia mecânica tem flexão, por exemplo, você tem um eixo de caminhão, o eixo de caminhão ele sofre torção e flexão devido ao comprimento dele, o eixo de automóvel, só que a gente olha com mais cuidado, no caso do eixo de automóvel, a torção, mas um eixo, por exemplo, grande, como de um caminhão, ele pode sofrer flexão também, até porque ele é muito menor, ele é bem mais comprido que o eixo automotivo. Então, a flexão, aqui é um exemplo de flexão aqui, onde y é a distância perpendicular do eixo neutro. O eixo neutro é a distância do centro até a extremidade da seção, tá?
Então, a gente tem a linha neutra. Então, se aqui... É porque aqui esse corpo de prova é um corpo de prova trapezoidal do livro que eu peguei. Mas é a distância daqui, do centro, até aqui. Então, essa altura, a metade da altura, né? E a tensão de flexão é dada pelo momento de fletor, que a gente aprendeu a calcular semana passada, com carga distribuída, né? O Y, que é essa distância aqui, dividido pelo momento de inércia que a gente, da figura plana que nós temos, ou da figura composta. Então, em cima teremos as tensões de compressão e embaixo as tensões de tração. Quando eu chego ao limite, haverá uma trinca que vai subir aqui, ó. A trinca vai aparecer nessa região aqui. Então, dando uma olhadinha com mais calma, o Y seria como se fosse aqui. Se a altura fosse 120, o Y aqui seria 60. Metade da altura. Então, se eu fosse calcular a tensão máxima, é a maior distância do centro até a extremidade, a altura. Então, aqui seria H sobre 2 e o I, aquele momento de inércia que nós aprendemos a calcular para figuras planas ou figuras compostas. E o M é o momento de inércia. E nós pegamos esse exercício e pegamos essa seção aqui. E essa seção aqui mostrada, a gente vai calcular a tensão, fazer desde o início a tensão de flexão máxima absoluta nessa viga. Então, a gente começa achando as reações de apoio, calculando os cortes, fazendo o momento fletor. Então, nós vamos ter todas as equações. E aí, nós vamos olhar o seguinte, nós vamos olhar os dois, principalmente esse gráfico aqui. Tensão de flexão. Se você lembrar anteriormente, você tem até um material que eu enviei no grupo do WhatsApp para acompanhar, porque acho até mais fácil vocês terem as notas para vocês irem observando. Existe a tensão de flexão. A tensão de flexão, quando eu vou calcular, eu não posso ficar pegando quaisquer pontos, eu vou pegar o ponto máximo. Então, eu vou pegar essa tensão de flexão de 30 kN vezes metro como a minha principal tensão. Até porque todas as outras, em módulo, são menores que essa. A tensão de flexão máxima que eu vou usar nos meus cálculos. Bom, como é uma figura composta, a gente tem que lembrar aquele teorema dos eixos paralelos. Eu vou chamar aqui de figura 1 e essas duas aqui de figura 2. Aí o cálculo do X é feito da seguinte forma. Primeiro, eu sei que metade da altura aqui é 12, metade é 6, então a distância desse centro até o centro da peça que é 168, metade é 84, então é 6 mais 84, 90. Lembrando que é o Dzinho lá do diagrama do teorema dos eixos paralelos. Então, o Ix vai ser o quê? A soma dos momentos de inércia mais a área vezes a distância ao quadrado. Aquilo que a gente viu lá no início, nas primeiras aulas, né? O I1 mais 2 vezes 2. Quem é I1? É o dessa barrinha verde. O I2 é dessas duas, porque elas são simétricas. Então, eu vou ter aqui. Aqui está faltando, eu peço até desculpas, um 3, porque é o pH ao cubo sobre 12, da primeira, mais 2 vezes pH ao cubo, a base da segunda, vezes a altura da segunda ao cubo dividido por 12, a área, base vezes a altura, vezes a distância ao quadrado. Então, pegando essa fórmula e resolvendo, nós vamos ter o B, o Ix dessa figura verde, mais 2 vezes dessa figura circundada em vermelho. E da figura mais a distância até a figura verde. E nós vamos ter esse X aqui de 21,83 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Esse I, junto com o momento fletor que a gente obteve, só para a gente não se perder, a gente converte uma vez só. Quilonewton é Newton, então ficou 10 a terceira Newton. Metro, passei para milímetro, então ficou 30 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira Newton vezes milímetro, ou 30 vezes 10 a sexta Newton vezes milímetro. O I, nós temos que é 21,83 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Por que eu resolvi converter um momento?
Porque se eu ficar convertendo o x para metro, a quarta, a chance de errar por regra de 3 é muito maior. E ali, 1 quilonewton é 1000 newtons e 1 metro 1000 milímetros. Então é mais simples. Então, com todos os dados aqui, eu já calculo a tensão de flexão, usando essa fórmula. Por isso que eu vou usar a tensão, o momento do fletor máximo, porque M é proporcional à tensão. Quanto maior o M, maior a tensão. O I é a distância do extremo até o centro da peça. Se o centro da peça aqui, ó, fazendo a conta, temos 12, 180, 192 milímetros, que é a altura total. Metade dela, 96. Então, é a distância do centro até o seu extremo. Então, Cláudio, perceba que essa distância aqui vai me ofertar maior distância do centro até a extremidade da peça. E, portanto, eu vou ter o I máximo. E aí, esse Y máximo aí, eu posso calcular a tensão de flexão. E chegaremos ao valor de 132 megapascal. Ao longo fizemos diagrama de força no momento fletor, reações de apoio, tá? O AY e o BY são 2,5 kN. E aqui, se a seção transversal for largura de 200 e altura de 400, determine a tensão de flexão máxima absoluta na viga, ou seja, quer saber o valor máximo. Então, se a gente fosse começar recordando o momento fletor, é força vezes a distância, a derivada disso é a força cortante. Então, fazendo os intervalos de 0 a 1 metro, achamos o momento fletor. Tá? Então, continuando aqui, temos de 1 até 2,5, achamos a equação, calculando o momento fletor igual a menos 1. De 1,5 a 2 aqui temos aí, como tem a carga distribuída aí no meio, eu posso achar a distância máxima e o momento fletor ali no ponto. Esse seria o ponto de máximo, se a gente fosse considerar o comportamento. Fazemos o último ponto para achar o momento fletor igual a 0. Temos o resumo da tabela desse exercício. Esse exercício a gente fez em sala de aula, então por isso que a gente está passando um pouco mais com brevidade. Muito brevemente, quer dizer. Então, teríamos aí as equações e os diagramas. Perceba que eu vou usar nesse exercício o momento fletor de 1 kN vezes metro, porque é o momento máximo atingido nessa viga. Então, eu vou pegar equação. Quando é uma seção retangular cheia, Cláudio, eu não preciso me importar com distância do eixo paralelo, já aplico direto, BH ao cubo sobre 12. Então, eu vou ter 1,7 vezes 10 a nona milímetros a quarta. O valor máximo de Y é metade da altura. Então, se eu tenho 400, metade é 200. Aplicando direto a tensão de flexão, eu vou pegar os valores, esse quilonewton vezes metro, esse 10 a terceira, porque quilonewton para newton é 10 a terceira, e o metro eu transformo para milímetro. Porque aqui eu tenho milímetros, aqui está em milímetros a quarta. Então é mais fácil converter um só para milímetros do que os dois para metros. A chance de erro é menor. Então, resolvendo a tensão de flexão aqui já está indicado o que nós fizemos, nós vamos achar o valor de 187 megapascal, que é newton por milímetro quadrado. Mas se eu multiplicar por 1000, 187 quilopascal. Essa é a unidade de resolução. O que nós vamos propor a você, Cláudio, nesse sentido, haja vista que, ou seja, vai deformar a partir de 800 MB. A viga tem uma seção transversal retangular, vou até mexer aqui que o foco para mim não tá legal. Não, ficou horrível. Pior. Piorou. Melhorou um pouquinho, depois eu dou uma colada aqui. Então, apresenta tensão de escoamento de 800 MB. A viga tem uma seção transversal retangular de 2 por 6. Então, fazendo bem rapidinho aqui, essa viga seria isso aqui, ó, 2 por 6. Seria caixa de texto, 6 centímetros, igual a 60 milímetros.
Então, essa aqui seria a altura. E essa aqui seria a base. Então, essa aqui seria a seção da nossa viga. Ela é flexionada em torno de um eixo paralelo com a face de 2 centímetros, ou seja, ela tem uma flexão aqui. Se a máxima tensão normal ou tensão de flexão é 600 mega, então essa aqui que eu vou apontar aqui, deixa eu ver, a apresentação de slide, mostrar como... Não está aparecendo nada não, professor. Não? Está uma tela preta. Agora foi. Agora você está enxergando, né? Sim. Ótimo. Então, vamos voltar. Eu tenho uma viga feita de titânio e apresenta tensão de escoamento de 800 MB. Quer dizer, essa tensão de escoamento quer dizer que ela vai sofrer deformação plástica acima dela. Só que eu não vou trabalhar com 800. Eu vou usar a tensão de flexão de 600 MB. A seção retangular seria 2 centímetros de base e 60 de altura. Então, a seção 2 é flexionada em torno do eixo paralelo à sua face de 2. Então, eu vou ter uma flexão aqui, ó. Se a máxima tensão normal é de 600 MB, determina o momento fletor correspondente. A resposta é 7.200 Nm/metro. Então, eu vou pegar aqui e vou usar as fórmulas que a gente tem. Primeiro, a gente vai calcular o Y. Então, eu vou pegar a fórmula de Y do exercício anterior que já está pronto e vou usar aqui, ó. BH ao cubo, deixa eu apagar essa, BH ao cubo sobre 12. Então, esse valor aqui, a base é 20, a altura é 60 ao cubo, dividido por 12. Deixa eu fazer aqui, que eu vou abrir um software de fórmula. Então, nós achamos aqui, ó, BH ao cubo sobre 12, 3,6 vezes 10 a quinta milímetros a quarta, ou 360 mil. Então, agora é só usar a fórmula que nós temos, né? Aí, temos aqui 60, o Y aqui é 30, Então, Cláudia, eu só substituo os valores da equação aqui. Você está enxergando? Sim. Então, beleza. Eu vou fazer aqui o segundo passo, que é isolar o M, que é o momento fletor. Esse 30 é metade desses 60, é isso, professor? Isso mesmo. Ok.
Aqui o exercício, ele tá com uma resposta errada que não é 7.200 Newton vezes metro, é 7.200 Newton vezes milímetro, né? Porque é 600 vezes 3,6 expoente 5. Aí a altura metade é 30, né? Divide por 30. Ah, não, tá certo, é 7.200. Deixa eu só arrumar, peço desculpas. Seria isso aqui. Um número grande, então peço até desculpas. Vezes 3,6 vezes 10 elevado a quinta. Pronto. Arrumando que pode ser. Perfeito. 7.200, é isso mesmo. Aqui deu 7.200.000 Newton vezes milímetro. Se você olhar na sua calculadora, deu 7.200.000 Newton vezes milímetro. Se eu dividir por 1.000, 7.200 Newton vezes metro. Tá? O segundo, o que precisa fazer? Você só precisa, inicialmente, recordar como fazer reação de apoio, como cortar a barra, fazer aquelas equações. Por isso que eu falo que é importante fazer, porque é assim que a gente aprende. Faz uma, erra, volta, entende, faz junto. Então, isso aí vai dar um tempinho legal, porque você viu que a parte de tensão é simples, é só aplicar a fórmula, né? Agora, esse aqui é fazer desde o início, cortar a barra, achar as equações. Eu vou combinar com você o seguinte, é importante fazer esse, porque esse aí dá uma dimensão muito grande. Eu vou dar meia hora, e já deu para você a tensão de flexão, e só quer saber o momento máximo aqui do diagrama. Faz as reações de apoio, e as equações, daí eu corrijo, aí a gente para para o intervalo, volto, e a gente faz a tensão de flexão. Pode ser? Porque é importante fazer isso aqui, porque esse negócio de equação, na prática, tudo bem, tem software, vocês têm aquele desenho, você que é engenharia mecânica, tem aquela disciplina chamada desenho mecânico, que você faz no SolidWorks, ele te dá as tensões. Mas é bom saber na mão para entender o que está fazendo, porque senão vira um apertador de botão, né? Então vamos combinar o seguinte, faz só as equações, eu corrijo com você, tá? E a gente, depois do intervalo, a gente faz as tensões de flexão. Se precisar, você pode até voltar havendo necessidade de voltar, né? E rever. Então, a gente vai considerar uma viga apoiada em duas forças, cada uma é 60 kN. Então, a viga tem uma seção transversal circular vazada, como mostra na figura, sabendo que as tensões admissíveis de tração e compressão quer dizer o seguinte, a tensão de flexão é de 125 MPa. Determine o diâmetro externo necessário da viga. O mais importante, antes da gente começar a calcular a tensão de flexão, é saber qual que é a tensão, o momento máximo dessa viga, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Desculpa. Tem uma reação aí, vou chamar de ponto A, reação no outro ponto B. Aqui no A, eu posso ter uma reação em X, só que ela vai ser zero, porque só tem ela em zero. Então, a gente vai preocupar só com as verticais, as que vão fazer a flexão aqui, tá bom? Então, reação no ponto A, é a soma das forças Y iguais a zero, que seria esse primeiro trechinho aqui, ó, que eu vou marcar com a caneta, ó. RA para cima, menos 60 para baixo, menos 60 para baixo, mais RB igual a zero. RA mais RB igual a 120. Aí, eu vou calcular o momento no ponto A, mas pode fazer no ponto B, que o resultado é o mesmo. Lembrando que o sentido anti-horário aqui é positivo. Então, vai ser, se eu fizer aqui no momento no ponto A e olhar a primeira força de 60 e já no sentido anti-horário, ela vai vir para trás, menos 60 vezes 1. A segunda força de 60, se eu girar no sentido anti-horário, menos 60 vezes 2. Mais, por que 2? 1 mais 1, 2. É a distância da força até o ponto A. E RB? A distância é 3 metros e RB vai acompanhar o sentido do giro no sentido anti-horário. 3RB igual a 0. Então, 3RB igual
O menos 60 vezes 1 é 60, passa para o outro lado, negativos, passa para o outro lado, fica positivo 60. Menos 60 vezes 2 é menos 120, passa para o outro lado, igualdade, fica 120. 60 mais 120, 180. 180 dividido por 2, 60 kN. Se eu voltar esse 60 nessa relação aqui em cima, RA mais 60. Aqui eu confundi, mas o resultado é o mesmo. Aqui é RA, desculpe. Depois eu arrumo quando enviar para vocês. RA aqui, e aqui eu vou... Não é B, é A, tá bom? Então aqui é... Então RB igual a 60. No lugar de RB igual a 60, 60 passa para o outro lado, fica 120 menos 60, RA igual a 60 kN. Ou seja, RA e RB são iguais a 60 kN. Feito isso, eu vou cortar, o meu primeiro corte vai ser no intervalo de 0 até 1, eu vou cortar um pouquinho antes da força de 60. Toda vez que houver uma força aplicada, ou ela é distribuída, eu tenho uma descontinuidade. Então, se eu cortar a primeira, de 0 até 1, um ponto O, eu vou considerar o ponto O aqui, ó. E aqui, eu vou ter a força de 60 aparecendo aí, daqui a 60 kN aparecendo aí. Então, vai ser o momento no ponto O igual a 0, dando um intervalo de 0 a 1 metro, e vou fazer girar. Perceba que se eu girar nesse ponto, a força de 60 vai para trás. Menos 60 vezes x, mais mf igual a 0. Menos 60 passa para o outro lado, fica positivo. Então, mf igual a 60x. Para x igual a 0, momento fletor igual a 0. Para x igual a 1, momento fletor igual a 60 kN vezes metro. Vermelho aqui é x menos 1, porque aqui é 1 metro. X menos x menos 1. Então, o momento no ponto O, nosso ponto O está aqui, né? Vai ser... Se a gente for pensar, o raciocínio é o seguinte, Cláudio. Toda vez que eu cortar a barra, eu estou adicionando, aumentando a barra, eu estou adicionando um termo no momento. Então, eu vou manter o primeiro termo e vou adicionar um segundo termo. O que nós fizemos? 60 vezes x, menos 60 vezes x, que esse 60 vindo para trás. Agora, esse 60 que está aqui, que eu vou passar a canetinha vermelha, ele vai acompanhar o giro. Mais 60 vezes x, aqui está invertido, aqui seria 1. Certo. O x menos 1 estaria aqui, né? Aí, ó, já. X menos 1 estaria aqui. Eu vou arrumar isso para vocês. X menos 1, né? Isso. Aí ficou isso aqui. Isso, passando para o lado da igualdade, ficou 60x menos 60x menos 1. Para x igual a 1, perceba que o resultado tem que ser igual ao último ponto, 60 vezes metro. Para x igual a 2, 60 vezes 2, menos 60 vezes 2 menos 1. 60 vezes 2 menos 1 é 1. 1 vezes 60, 60. 60 vezes 2, 120. 120 menos 60, 60 kN. Então, uma dica. Quando eu tenho força assim, de forma até simétrica, ou seja, distribuição igualzinha, eu vou ter um platô. Eu vou chegar no ponto, vou ficar com esse valor e depois eu vou descarregar. Sim. No último caso, pode ver que eu vou aumentar o quê? X menos 1 e x menos 2. Vou adicionar aqui o x menos 2, certo? Certo. Aí, cortei, fiz todo o processo de novo. O 60x menos 2 vai acompanhar o giro, né? Aqui é o ponto O. Aí, igualei a 0, resolvi. Para x igual a 2, o momento fletor é 60. Coincidiu com o último resultado que obtivemos. Agora, para x igual a 3, 60 vezes 3, 180. 3 menos 1, que é o x menos 1, 2. 60 vezes 2, 120. Menos 3 menos 2, 60. Zerou, ele voltou. Então, Cláudia, olha que interessante. A gente tem todos os pontos. Eu não fiz a força cortante porque não estamos preocupados com ela. A gente está preocupado com o momento devido ao exercício pedido. Mas, se eu fizer o diagrama na mão e fizesse aqui, ia ser de 0 até 1, ia ser de 0 até 60. De 1 até 2, 60. De 2 até 3 é 0. Ele cai.
Uma pena que, assim, por causa de estrutura, mas se a gente pudesse fazer no MD Sólidos para todo mundo aprender, ia ser melhor, né? Então, a gente vai ter aqui esse diagrama. Agora, eu pergunto, só o de baixo, Cláudio, qual que é o valor máximo que eu usaria para o momento fletor máximo que eu usaria? 60? Perfeito. Porque ela começa com 0, sobe para 60, permanece 60 e cai para 0 de novo. Isso. Agora eu pergunto, Cláudio, pegando o seu raciocínio, vamos supor que eu saísse de 60 e fosse para menos 180. Qual que eu usaria? Eu cairia para baixo. Não, ele está em 60. Ele caiu para menos 180. Eu não teria esse 60 aqui. Ele cairia para 180. Negativo. Qual que eu usaria? Ah, essa de cima. Eu usaria 180. Então, não, você quer dizer como que eu faria essa gráfica? Eu vou reformular. Eu acho que eu não fui feliz na pergunta. Vamos supor que eu tenho 60. 60. Ela caiu aqui. Certo. Menos 180. Ela estaria para baixo. Isso. Agora eu pergunto, qual dos dois valores eu usaria para calcular a tensão de flexão? 60. 180. Por quê? O 180 não é negativo? Eu vou fazer uma coisa aqui, Cláudia. Eu peço até desculpas para você. Não, por favor. Então fecha o olho. Eu vou ligar minha câmera e vou ver, vai aparecer a minha imagem aí, depois de quase 2 meses sem ver o professor. Você está me vendo na tela toda, né? Não? Não está me vendo? Não. Espera aí. Estranho. É estranho não aparecer. Não está aparecendo. Era para aparecer. Não está, não. Estranho. Deixa eu só parar de gravar. Ah, tá. É que eu tenho que parar o compartilhamento aqui, por isso que não está aparecendo. Agora vai. Agora eu vou te mostrar como que eu estava. Agora vai. Olha aqui. Tá aparecendo agora, né? Tá vendo meu caderno? Não, eu não consigo ver porque eu estou compartilhando a tela, tá? Então, olha só. Você está vendo aqui a régua na minha mão? Se eu fizer como eu estou fazendo o exercício, ela vai fletir assim, ó. Certo? Ela vai fazer uma curva. Isso. Mas você concorda comigo que eu posso ter a curva assim? Sim. No caso seria 60, 120, 60? Não. O que eu estou dizendo é, quando você for fazer um momento fletor, você tem que considerar, a gente está considerando uma viga uniforme, mas no caso daquilo que eu falei do 180, a gente tem que pensar assim, vai ter ponto, que a viga vai ter pontos na viga que ela vai fazer isso. Certo. Vai ter pontos na viga que ela vai mudar o sentido. Então, tem que ter olhar o seguinte, o sinal, deixa eu só desligar aqui agora, o sinal significa dizer o seguinte, não necessariamente eu tenho que olhar o valor negativo ou positivo, eu tenho que ver o valor em módulo. O que é positivo continua positivo, o que é negativo fica positivo. E comparar esses dois valores. Porque, se imagina, eu vou ter, quando o primeiro caso que eu te mostrei, eu tenho em cima compressão, em cima tração embaixo. Mas se eu inverter o sentido da força, eu posso ter compressão em cima, tração embaixo. Em cima, compressão embaixo. Vai depender do intervalo que eu usar na minha viga, entendeu? Então, quando eu comentei com você, deixa eu agora voltar na apresentação. Quando eu comentei com você em relação... Opa, deixa eu ver. Não, área aqui que eu apertei errado. Quando eu comentei com você com relação a quem você tem que olhar o valor, isso aí está relacionado diretamente a quem?
a tensão de flexão. Se eu tivesse menos 180, eu vou usar 180 positivo. Quer dizer o seguinte, é que eu inverti o tipo de tensão. Embaixo agora vai estar sofrendo compressão e em cima, na face de cima da viga, tração. É só, tem que tomar cuidado, observar para cada carga o efeito que vai acontecer na viga. Porque se a gente pega um valor só positivo, não quer dizer que aquele valor é único. Mas ela vai, em vez de romper embaixo, ela vai romper em cima. Entendeu? Você tem que ter um valor sem final, entendeu? O que a gente vai fazer? São 10 horas, 10 e 10, a gente volta a 10 e 20, não, 10 e 10, 10 e 20, 10 e 25, e a gente termina de fazer esse exercício e tem um outro para você fazer, tá bom? Ok, obrigado. A gente parou nessa tela aqui, né? Já está gravando, então eu vou passar a segunda parte do exercício que faltou a figurinha. Então, a segunda parte é o seguinte, a gente quer saber o diâmetro. Perceba que a figura que faltava é essa. É um eixo vazado, onde o diâmetro interno é metade do diâmetro externo, d/2. Quando a gente tem figura vazada, o momento de inércia, para esse caso, a tensão de flexão é essa, vai continuar a mesma, né? Vai ser o diâmetro externo elevado à quarta, menos diâmetro interno elevado à quarta, dividido por 64. Isso é a fórmula do momento de inércia de eixo vazado, tá? Como se fosse um tubo, né? Aplicar, em vez de botar uma viga, eu estou colocando um tubo para fazer esses esforços aí, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Em cima disso, a gente vai olhar as duas relações. Então, a primeira, que é aqui no cantinho, esse 60 aqui é o momento máximo de 60 kN vezes metro. Esse 10⁻³ aqui, eu vou marcar aqui só para a gente guardar, é do quilo do Newton, tá? 10⁻³ Newton, e esse 10⁻³ aqui é do metro que nós convertemos para milímetro. Então, ficou 60 vezes 10⁻³ Newton, vezes 10⁻³ milímetro. Tá bom? Aí eu só fiz uma jogadinha. O yx que está dividindo vem para cá multiplicando. E o y, que é a distância daqui até aqui, que é metade do diâmetro sobre 2, eu vou passar para cá. Aí ficou 60 vezes 10⁻⁶ dividido por 125 igual a 480.000. Tá? Agora vai vir a parte da matemática por trás disso. Se eu pegar o diâmetro interno, que é d/2, d² é d², 2² é 16. Então, eu deixei aqui diâmetro externo menos diâmetro interno à². E eu resolver, vai dar aqui, fazendo o mínimo aqui, vai dar 15 sobre 16. Então, esse trecho aqui é π d² sobre 16 vezes 15. Porque o mínimo múltiplo comum de 16 e 1 é 15. 16 e 1 é 16. 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 1, 16. Como aqui embaixo tem 16, 16 menos 1, 15 sobre 16. Por questão de propriedades matemáticas, esse 16 aqui vai descer multiplicando 64. Então, se você fizer 64 vezes 16, você vai achar 1024. Então, isso aqui é 64 vezes 16. Então, a gente já tem o valor de x, que é 15π d² sobre 1024. E o y? O y, seguindo a tela, é metade. É a distância máxima da linha neutra até da linha neutra, que é o eixo central, até o extremo da peça, y/2. Lá no problema é em x sobre y que a gente tem guardado. Então, 15π d² sobre 1024 dividido por d/2.
Quando eu tenho duas frações dividindo, eu conservo a primeira e inverto a segunda. Então, aqui é D a quarta, vira D a terceira, porque vai ser dividido D a quarta por D. E resolvendo 15 vezes π vezes 2 por 1024, 0,092D ao cubo. Então, isso eu posso igualar a 480 mil, porque nós tivemos da equação anterior. Passo o 0,092 dividindo e vou tirar o inverso da potenciação e a radiciação e faço a raiz cúbica. Eu fiz algumas vezes e conferi, está dando 173,17,4. A resposta verdadeira mesmo é 173,4 milímetros.